Boa noite, já tem pessoas entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aí se o áudio tá bom. Boa noite. Bom, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que tenhamos todos bons frutos. Ó, o áudio está bom, que bom. Então eu já vou entrar direto no assunto, porque esse é um assunto polêmico e é difícil falar com as palavras precisas sem entrar em algumas questões que a plataforma impede e que a plataforma não gosta que a gente fale, que pode depois acabar ou derrubando a live ou eh, diminuindo meu alcance depois, né? Então temos que ser bastante precisos nas palavras para que essa live possa ser mantida depois, e também eu tenho que tomar cuidado para não me estender demais. Vamos ver, conto com vocês também. Eu vou até pedir a participação de vocês em alguns momentos. Eu acho que vai ser interessante. Essa live vai ser um pouco diferente das anteriores. Então, por que eu estou falando desse assunto? Muitas pessoas entram em contato comigo para pedir ajuda, pedir orações, porque está passando por algum momento difícil. E o que eu percebo é que se repete muito o caso de mães que estão tristes, que estão preocupadas, porque os seus filhos se afastaram da fé, porque criaram o filho dentro dos valores que a igreja ensina, mas depois de um certo momento, na vida adulta, na adolescência, esses jovens acabaram se afastando. E as mães não sabem o que fazer, não sabem onde erraram, e outras também têm essa preocupação cuidando já dos filhos pequenos. Eu estou ensinando tudo certo, mas e se quando eu botar na escola alguém ensinar tudo errado? E se os amigos do meu filho afastarem ele da fé, as más influências, né? Então, são muitas as preocupações das mães, dos pais, e tem muitas iniciativas boas surgindo no Brasil a respeito de educação. Mas nós também não podemos manter nossos filhos apenas dentro de uma bolha. Quando eles forem sair desta proteção e enfrentar o mundo, eles têm que estar preparados para o que eles vão ver. E se alguma pessoa maliciosa acabar falando as coisas erradas, pode acabar influenciando esse filho. Então, muitos pais pedem ajuda. O que fazer? Outros casos que também trazem até mim, que as pessoas chegam até mim, são de pessoas que estão com problemas para avançar na fé, que tem alguma questão de catequese que está mal resolvida, ou alguma questão de como vencer algum pecado que essa pessoa não consegue avançar, ou que as pessoas têm vergonha de manifestar a fé, ou casos de conversões mais recentes, em que as pessoas acabam tendo algum dilema de e se as pessoas do meu trabalho ficarem sabendo que eu penso assim, se as pessoas da faculdade, se eu andar na rua e fazer o sinal da cruz na frente da igreja, será que vão pensar de mim o quê? Então tem muitas pessoas que têm essas restrições e essas dificuldades e não sabem como vencer isso. Como comentário, tem medo de dentro de casa, é verdade. Às vezes já tem alguém dentro de casa que pode ser uma má influência para outra pessoa que está indo no bom caminho, né? Então, bom, eu já estudo esse assunto que eu vou falar a partir de agora há uns 10 anos para mais. A minha área de formação é no design e na comunicação. Eu trabalho com comunicação, com pesquisas, e esse estudo ele envolve muito a parte da comunicação, mas também envolve um pouco de pedagogia, mas na verdade, eu vou dar a minha opinião, na minha opinião, aquilo que eu vou falar como técnicas de pedagogia não são técnicas de pedagogia, são armadilhas disfarçadas de técnicas de pedagogia. Então eu vou falar um pouco disso, que não é uma pedagogia de verdade, e eu vou falar também um pouco de psicologia, porque alguns termos aqui, alguns conceitos aqui, eles fazem parte do universo da pesquisa da psicologia. Eu não tenho essa formação,
mas como eu falei para vocês, isso está envolvido com a comunicação, e na comunicação, sim, eu tenho bastante experiência, então a psicologia acaba vindo junto naquilo que toca a minha área de estudos, minha área de formação. Então, para nós entendermos melhor esse problema que eu acabei de expor para vocês, nós precisamos entender ele no nosso contexto atual e como é que esse contexto atual se formou. Bom, a história então desse problema é a seguinte: nós católicos conhecemos bem a história da igreja, pelo menos deveríamos conhecer, e nós sabemos que logo que veio a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a fundação da Igreja Católica, os santos saíram pregando e o cristianismo foi se expandindo de uma velocidade muito rápida, obviamente com bastantes dificuldades, né, perseguições, mas de repente já tinha se espalhado por toda a Europa e fundado a chamada cristandade. E chegou a um ponto que já tinha se espalhado, já tinha se consolidado em reinos católicos, mas as heresias começaram a ter um protagonismo maior na sociedade. O protestantismo acabou causando a mudança do antigo regime monárquico católico para outras formas de governo, que acabaram se tornando também no Estado moderno. Então, o Estado moderno ele acabou substituindo o antigo Estado católico, e o Estado moderno, como nós vimos, acabou se tornando a República Moderna, que já está afastado do catolicismo e até muitas vezes é anticatólica. Só que nós vemos também de uma forma bastante disfarçada, outras vezes explícita, mas muitas vezes disfarçadas. Então nós saímos de um cenário em que era católico para um cenário que é anticatólico, mas ali com aquela sutileza, aquele disfarce para fazer de conta que é neutro, que é como dizem laico, né? Mas no fundo é sempre para ir contra os valores das nossas origens enquanto nação, né? E da população também, porque a população, pelo menos a maior parte, ainda se diz católica. Então, esse cenário atual, ele é composto de vários agentes que, como nós vimos, eles acabam agindo contra a fé, muitas vezes, como eu acabei de falar, e que são o establishment, ou estamento burocrático do governo, das nações, e não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vemos que a grande maioria, ou os centrões, os políticos de carreira longa, aqueles que não estão realmente vinculados a essa reação conservadora recente, eles têm toda uma caixa de jargões e de palavras-chave que eles usam para atacar os valores da igreja sem citar a palavra Igreja Católica ou sem citar a doutrina católica. Então, falam de os extremismos, os fundamentalismos religiosos, os tabus. Quando eles falam disso, na verdade eles sempre estão falando contra coisas que, se nós formos ver, a igreja defende, só que eles estão desvirtuando, estão pegando algum exagero, estão tirando do contexto para tratar de uma forma pejorativa aquilo que nós sabemos que é um ataque contra nós. Não só na política, mas também nós vemos isso acontecer muito no show business, né, as celebridades. Nós vemos muitos inimigos da igreja declarados e muitos inimigos da igreja não declarados, e muitos professores, muitas instituições fazendo notas, e sempre tem essas indiretas contra os valores católicos, e eles estão destruindo aos poucos e afastando as pessoas da fé com essas, às vezes, sutilezas, às vezes de uma forma explícita. Então nós estamos sendo bombardeados com esse tipo de ataques o tempo todo. E, bom, nós podemos rastrear esse problema de diversas formas. Uma delas seria olhando a origem filosófica dessa situação, desse nosso cenário intelectual, desse nosso cenário de debates atual. Existem muitos autores que abordam isso, eu não vou entrar nos detalhes, mas aqueles que rastreiam isso falam que o problema muitos falam que o problema começa no nominalismo, que foi um problema filosófico que acabou se espalhando, acabou influenciando muito o Lutero, e dali veio o protestantismo, e disso veio também as ciências naturais, o naturalismo, o racionalismo, a psicologia moderna acabou vindo também desse cenário, e a política moderna também. Então nós vemos que
um probleminha pequeno no começo acabou criando ali um problema maior depois, como uma bola de neve que vai rolando pela montanha de neve e vai aumentando o número de neve grudada em si. Então é um problema que vai, passando o tempo, vai juntando outros problemas e vai se tornando um problemão. Essa é uma das abordagens. Outra abordagem é a abordagem política, em que dizem que as pessoas que estudam isso falam que, na verdade, é um movimento de conspirações e que essas conspirações existem desde, alguns falam há 100 anos, outros falam há 500 anos, outros falam há 2000 anos, outros falam desde o início do período do Antigo Testamento. Então, assim, é muito difícil falar sobre a origem do problema nesse nível que eu acabei de tocar, sobre as conspirações, porque existem muitos documentos e muitos documentos verdadeiros e muitos documentos falsos, existem muitos grupos de interesse apontando a um inimigo como sendo a fonte do problema, então eu também não vou tocar nesse problema a partir dessa abordagem. Mas ah, depois vocês vão ver que inclui um pouco disso também. Agora, uma terceira abordagem seria uma origem religiosa, em que nós podemos ver que esse cenário atual anticatólico ele é uma consequência de uma sequência de influências de doutrinas orientais que chegaram mais recentemente, algumas outras mais antigamente, mais anteriormente, e que essas doutrinas orientais, muitas delas têm influências egípcias, gnósticas, cabalísticas, satânicas. Então, isso estaria, ao longo do tempo, influenciando o pensamento humano e chegando nesse cenário atual anticatólico. Bom, eu falei de uma possível abordagem de origem filosófica, de origem política e de origem religiosa. E qual seria então a resposta certa para isso? Bom, para mim é bastante claro que é tudo isso junto, né? Ao mesmo tempo que vai tendo esse erro filosófico, vai tendo as sociedades secretas que vão realmente influenciando o debate e também essa inspiração religiosa anticatólica que vai dando um fundamento e um embalo para que essas coisas avancem, tanto na ordem social, porque eles têm uma inspiração e uma unidade de grupo baseada nisso, mas também realmente pelas influências dos demônios. E é por isso que eu vou falar disso, não mais como um efeito dos inimigos da igreja ou da ciência moderna ou dos psicólogos ou dos políticos, mas eu vou falar desse problema da manipulação psicológica como algo que vem a partir dos demônios, como uma influência demoníaca, uma manipulação psicológica, uma manipulação da mente por meio das influências demoníacas, que agem às vezes por meio dos cientistas, por meio dos psicólogos, por meio dos políticos. E essas influências demoníacas que estão espalhadas pela sociedade e que buscam nos afastar da fé, elas, elas são as que eu vou abordar são as mais sutis e por serem mais sutis também são as mais profundas, porque quanto mais sutil é a técnica de manipulação da mente para afastar a pessoa da fé, quanto mais sutil, mais difícil é da pessoa se defender contra ela e maior é o grau de influência, porque a pessoa que sofre uma técnica de manipulação psicológica sutil e não percebe que está sofrendo uma técnica de manipulação, ela acaba achando que está mudando de posição, que ela está trocando de valores por vontade própria e não porque foi manipulada. E por ela achar que mudou por vontade própria, ela não volta mais atrás. Ela acha que aquilo ali foi uma decisão dela. E o que eu vou mostrar a partir de agora nessa sequência de aulas é que não são as pessoas que estão tomando esse tipo de decisão. As pessoas que estão se afastando da fé, que estão tendo vergonha de se dizer católicas, as pessoas que estão trocando de valores e abandonando aquilo que ensinaram que foi ensinado em casa, as pessoas que estão fazendo isso, elas não estão fazendo isso porque estão sendo convencidas de que o outro valor é melhor do que o valor que aprendeu da sua família, que o valor católico, que o valor correto, né, que os bons costumes que aprendeu em casa são os corretos. Essas pessoas não estão mudando de valores por estarem sendo convencidas, mas elas estão mudando de valores porque estão sofrendo técnicas de manipulação mental.
Então, voltando à história desse processo do desenvolvimento das técnicas, para que nós possamos entender como é que elas funcionam, é importante falar que isso foi usado amplamente ao longo da história, e não apenas na história recente, como formas de dominar nações. E um exemplo que eu posso dar é de Sun Tzu, século VI antes de Cristo, em que ele escreveu, como ali as orientações da arte da guerra dele, ele escreveu que obter 100 vitórias em 100 batalhas não é a mais alta excelência. A mais alta excelência é subjugar o exército inimigo sem lutar. E que o especialista no uso das forças armadas subjuga as forças inimigas sem ir para a batalha. Toma as cidades moradas do inimigo sem lançar um ataque e esmaga o estado do inimigo sem guerra prolongada. Então ele está falando de formas de vencer sem o conflito, formas de vencer sem a batalha, de vencer de outras formas. E que isso já é usado há milênios, né? Pelo menos há 2.600 anos esse tipo de técnica já é conhecida para fazer com que os adversários, os inimigos, o alvo, haja de uma forma que ele não quer agir, né? Ou seja, vencê-lo, só que sem entrar no conflito, sem entrar no confronto. No caso do Sun Tzu, sem entrar na batalha. No nosso caso, estão dominando os nossos filhos, estão mudando os nossos valores, sem entrar no debate, sem entrar na persuasão. Eles estão dominando por outros meios. Então é exatamente o mesmo contexto, só que no caso do Sun Tzu era para falar sobre países, dominar países, e no caso aqui que eu estou falando é sobre o domínio das almas. É como os demônios fazem para dominar as almas. E esse conceito que eu acabei de falar entre nações é chamado de political warfare, ou de guerra política, e também é um termo que é praticamente um sinônimo, guerra não convencional ou guerra de nova geração. Eu estou falando de mais uma palavra que a plataforma não gosta, que começa com G, então eu vou evitar falar essa palavra, eu vou começar a falar G em vez de falar guerra. Então, em situações normais, como é que funciona o convencimento? Como é que se funciona, como é que se faz para que o outro, o alvo, o adversário, o, o rival, como é que se faz para o outro agir como a pessoa quer? Como eu posso fazer para o outro agir como eu quero? Através do convencimento, do diálogo, da negociação. Se não é do interesse dele, eu posso dar algo em troca, né? Essa é a forma comum. Mas foram desenvolvidas essas técnicas para que isso não seja necessário e sim outras coisas mais sutis, ou às vezes menos sutis, às vezes mais graves, né, influenciem no resultado dessa mudança de comportamento do alvo. Na guerra política, ou na geopolítica, obriga-se o alvo a fazer aquilo sem entrar nesse conflito, nem em negociação imediata. É alguma outra coisa. Talvez até tenha uma negociação, mas como uma estratégia que não é exatamente o que parece ser, é uma coisa escondida por meio daquela negociação. Essa geopolítica, ela pode ser de uma forma pacífica ou de uma forma agressiva. A forma pacífica, ela funciona principalmente na base de propaganda. Então, eles fazem propagandas que podem ser classificadas como branca, cinzenta ou negra. A propaganda branca, ela tem um objetivo explícito e a fonte ela é verdadeira. Então eles estão dizendo: vote pela emancipação do estado tal. É uma propaganda explícita, em que os agentes estão realmente fazendo propaganda daquilo que eles querem que as pessoas façam. Uma campanha de um plebiscito, por exemplo, ela é pacífica. É uma forma pacífica de influenciar naquele resultado. Então, os agentes políticos vão criar ali aquele tipo de propaganda que é legítima, que sai na televisão e que é assinada por eles. Eles mesmos estão falando quais são os seus interesses. Agora, os agentes políticos podem também fazer uma propaganda cinzenta, em que o objetivo não está tão explícito, ele está mais implícito, ou ele tem uma fonte anônima. A fonte até é verdadeira, né? Mas ela é anônima. Então, eles estão ali fazendo alguma declaração mais sutil
e tô pegando uma pessoa na rua, ou é um outdoor em que não dá para ver quem é a pessoa que patrocinou o outdoor, quem é o autor do outdoor. E a outra forma de propaganda é a propaganda negra, em que o objetivo está implícito e a fonte é falsa, ou uma das duas coisas, né? Então eles estão fazendo de conta que são outra pessoa para dar a entender que aquela outra pessoa aprova aquilo. Então o público vai ser confundido, vai achar que a fonte é uma quando a fonte é outra. Então às vezes até eles fazem de conta que são os adversários, né? A falsa bandeira. Então eles pensam, bom, se essa pessoa aqui em quem eu confio está defendendo isto, eu vou apoiar. Só que essa pessoa não estava defendendo aquilo, era algo falso. Então isso seria uma propaganda negra. Isso é a forma pacífica, né? Até músicas também, jingles, campanhas, esse tipo de coisa faz parte dessa propaganda pacífica, dessa forma pacífica de geopolítica. Agora, as formas agressivas são aquelas que envolvem realmente algum tipo de pressão uh, que realmente assusta as pessoas. E então muitas vezes eles fazem infiltração, é uma técnica chamada de agressiva, em que eles na busca de fazer alguma espécie de libertação estrangeira, um país vai dominar o outro, vai libertar o outro de algum problema, eles infiltram ali agentes, eles causam algum tipo de desintegração interna, ou seja, colocam umas pessoas contra as outras para dividir e conquistar aquelas pessoas e fazem subversão. E essa subversão vai acabar mudando os valores daquelas pessoas, entrando em declínio aquela sociedade, aquele estado, eles chegam com aqueles infiltrados como aqueles que vão trazer a solução, e eles trazendo a solução, eles dominam o país. Isso foi muito usado no passado, e isso ainda deve estar sendo usado no presente. E por conta dessa subversão, nós chegamos às mudanças de valores, que é o tema desta live e dessa sequência de aulas que eu vou dar sobre esse assunto. Então, através disso, eles podem dar golpes de Estado, eles podem fazer insurgências, e essas são as formas agressivas de geopolítica, através da infiltração das mudanças de valores. Nós somos bombardeados há décadas, séculos, talvez milênios, desse tipo de técnicas sem saber. Faz parte desta técnica que ela não seja percebida como técnica, que ela seja usada realmente de uma forma sutil para que as pessoas achem que é um movimento natural da sociedade naquela direção, quando não é. Também existe a G de informação, em que existe uma manipulação de informações em que os alvos confiam, mas sem o conhecimento desses alvos. Então, isso faz com que eles tomem decisões achando que estão bem informados, mas a informação era falsa. Então, isso pode acontecer como, por exemplo, as pessoas confiam muito num jornal ou confiam muito num jornalista e, de repente, nesse jornal está tendo propaganda paga ou o jornalista está vendendo espaço para alguém fazer ali alguma propaganda como se fosse ele, né? Um ghostwriter, um falso escritor, ou mesmo um parágrafo no meio da matéria dele é para falar aquilo que ele foi pago para fazer. Então isso seria uma G de informação. A G de informação também acontece muito com os algoritmos. Então, às vezes, algumas plataformas que querem entregar o conteúdo mais do que querem entregar um outro, elas manipulam ali os algoritmos para que alcance mais pessoas ou alcance menos pessoas. E por isso mesmo que a gente, quando faz esse tipo de live, tem que cuidar com as palavras, porque se esse algoritmo estiver funcionando desta forma, nós acabamos tendo um público menor. E também por isso é importante que vocês ajudem depois a divulgar essas lives, se vocês têm como fazer isso agora, acho que tem uma setinha mais ou menos por aqui, né, que ajuda a fazer isso. Isso aumenta o engajamento e é uma forma de boicotar ou de se defender contra esse tipo de manipulação. E o que eu vou falar, inclusive, vai ser focando na defesa. Primeiro eu estou falando do problema para depois falar da defesa. Mas esse caso que eu acabei de falar, que é o da G de informação, uma das formas de se defender contra essa estratégia é justamente pelo boicote ou também no caso dos algoritmos, descobrindo como funcionam eles e jogar de uma forma que influencie para o outro lado, né? Então, se eles boicotam palavras-chave, nós não usamos as palavras-chave.
se eles não entregam para muitas pessoas algum tipo de assunto, então nós temos que pedir para as pessoas compartilharem com mais pessoas. Então, essa G de informação, ela é muito no um contra um, né? Ou muito na estratégia de retórica também. E agora, existe um outro tipo também de técnica desse tipo de G-política e de Gs de manipulação de massas, que é a G-psicológica, ou em inglês, né, Psy-War, e que é muito conhecida pelas operações de Psy-War, que é as Psy-Op, né, as operações psicológicas, em que se fazem ali algumas táticas de efeito psicológico, obviamente, para influenciar as opiniões das pessoas, para influenciar as emoções das pessoas, para influenciar as atitudes, os comportamentos dos grupos-alvos, de uma forma a neutralizar as posições que ali estão sendo mais fortes, ou mesmo de cooptar aqueles alvos para si. Então existem muitas técnicas de propaganda, principalmente em momentos de conflito, né, em que às vezes é realmente fabricado. Eles pegam umas pessoas colocam umas roupas maltrapilhas assim e tiram fotos para umas crianças e para que as pessoas tenham pena daquelas crianças e tenham pena de todo aquele conflito, que obviamente nós temos que ter pena das crianças, nós temos que ter penas dos conflitos, nós não devemos gostar dos conflitos, mas isso muito é usado para botar a opinião pública contra um e em favor do outro, como se o outro fosse o mocinho e o outro o vilão, e o primeiro o vilão, quando os dois podem ser vilões, né? Os dois lados podem ter os seus interesses. Então, esse tipo de estratégia é usada para tocar os corações das pessoas. Isso é usado o tempo todo. Também existe como esse tipo de G psicológica a desmoralização, o assassinato de reputações, as próprias propagandas, como eu falei mais cedo, a bandeira falsa, a false flag, né, que eu também falei, as ameaças, que podem ser explícitas ou implícitas. Uma ameaça implícita, por exemplo, é de um país que começa a fabricar armas nucleares. Então, ao fabricar isso dá a entender que ele está disposto a entrar, usar elas em batalhas. Então, se ele já tem algum conflito, então está implícito que ele vai usar contra esse seu adversário. E isso acaba ali causando uma ameaça velada. Ou às vezes é uma ameaça mais explícita, né? Eles fazem para dizer, nós vamos usar. E isso também causa uma perturbação psicológica do adversário. Também existe o terrorismo, e que eu vou usar a palavra T, a letra T para substituir isso, em que se espalha o medo por meio dessas ações de T, e dessa forma eles geram o caos e fazem alguma pressão popular em alguma direção. Então, se alguém falou uma coisa que desagradou tal grupo e acontece um ato de T em reação a isso, as pessoas começam a dizer: não desagradem aquele grupo, façam o que eles querem, não deixe que se repita um ato desses, nós estamos com medo. Então é uma forma de influenciar as coisas na direção de que aquele grupo quer, aquele grupo que praticou o T. E também tem o outro efeito nesse tipo de ação que estou chamando de T, que é a do medo barra simpatia, o medo traço simpatia, em que um lado age fazendo o T, mas um outro lado aparece com as mesmas ideias, as mesmas opiniões, a mesma posição, mas agindo de uma forma calma, negociando, né? Então, aqueles que estão sofrendo essa ação psicológica acabam pensando: eu vou negociar com aquele ali que está chegando de uma forma sutil para enfraquecer aquele que está usando a estratégia T, né, aquele está sendo agressivo. Eu vou fazer com esse para neutralizar aquele. Só que isso é uma estratégia desde o começo, né? A famosa estratégia das tesouras. Então, é a mesma estratégia do tira bom e do tira mal, né? Como muitas pessoas já ouviram, aparece muito em filmes, né? Em comédias também, em que tem dois policiais interrogando o bandido. E um é o tira bom, o outro é o tira mal. E daí o tira mal começa a bater, chacoalhar, dar bronca. Você vai dizer quem é que mandou você cometer tal crime? E daí ele sai para tomar uma água e chega o tira bom. Olha, é melhor a gente negociar, a gente conversar. Se tu der isso daí, isso aqui vai acabar rápido, a gente consegue te livrar de algum problema, né? Vamos resolver isso antes que o outro ali, que está muito exaltado, volte.
Daí volta ali o exaltado quebrando tudo, e daí a pessoa ali resolve, não, eu vou confessar, porque tem o Tirabom ali negociando, porque tem o cara calmo, eu vou entregar pro cara calmo, eu vou aproveitar que o bravo saiu, vou falar pro cara calmo. Né? Existe muito esse efeito de pressão psicológica. E uma outra forma também de manipulação desse nível de nações é a de ideias, em que realmente estão ideias em debate, os think tanks fazendo livros e tentando influenciar a posição das pessoas em alguma direção. Uma outra forma também de manipular as nações de alguma direção é aquela desenvolvida pelo Antônio Gramsci, que é a da revolução passiva, em que vamos fazendo as coisas de uma forma gradual, aos pouquinhos. Né? Não vamos deixar explícito, vamos mudar a cultura, vamos mudar os valores da sociedade para depois mudar a política, para depois mudar ali os representantes. Então seria então uma revolução passiva. Muita gente pergunta aí nessas horas, tá falando de mensagem subliminar, mensagem sobre isso aí, isso aí. Perguntaram sobre a mensagem subliminar. A mensagem subliminar, ela tem uma outra complexidade. Não é exatamente sobre isso que eu estou falando. Inclusive, eu não tenho uma posição muito bem fechada a respeito da mensagem subliminar. Mas o que podemos falar sobre isso é o seguinte: o principal estudo que falou sobre a mensagem subliminar, ele foi feito por James Vickery em 1957, e a partir desse estudo, que falou que a mensagem subliminar ela tem uma eficácia muito grande, e fez com que as pessoas comprassem determinado produto aos montes e tal, esse estudo posteriormente foi revelado como falso. O autor do estudo disse que ele era falso. Então, muito do que se entende por mensagem subliminar, sobre o efeito da mensagem subliminar, ele é, na verdade, uma propaganda falsa sobre o estudo da mensagem subliminar. Foi tudo uma estratégia desse autor para vender ali os produtos subliminares que ele estava vendendo, os estudos que ele estava vendendo. E então, a mensagem subliminar, o que ela é? Ela é uma mensagem que ela está embutida de uma forma tão sutil, rápida ou escondida que o alvo não a detecta conscientemente. Ela ficaria tão escondida que a pessoa que viu aquilo ali não percebeu que aquilo ali foi emitido. Mas o argumento é de que a mensagem subliminar, ela ainda assim tem uma eficácia na influência da mente das pessoas. Só que o estudo que provava isso, entre aspas, era falso. As mensagens, se forem sutis demais, ou digamos de trás para frente, né, ou muito pequenas, ou muito rápidas, se elas não forem detectadas, não existe nada que comprove que elas realmente influenciam. Mas, por um outro lado, nós também temos a certeza de que os estímulos visuais têm sim alguma eficácia. Então, a mensagem, às vezes, aquilo que é às vezes tratado como uma mensagem subliminar, nem sempre é uma mensagem subliminar. E se tem uma eficácia é porque não foi tão subliminar assim. É porque ela teve algum tipo de percepção. E não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando sobre a sutileza das estratégias, ela diz respeito a algo que é mais sutil do que a mensagem subliminar. Mas ela é, de alguma forma, percebida. Realmente causa algum movimento. A mensagem subliminar, se for um flash muito rápido, não causou nenhum movimento. Mas as técnicas que eu estou citando são aquelas que realmente causam algum tipo de empurrão em alguma direção. Mas assim, ainda sobre a polêmica das mensagens subliminares. Tá, mas eu vi que tem uma mensagem subliminar da Disney no desenho tal. Realmente, eles usam, mas não significa que tem alguma eficácia. Existe o fenômeno do uso da mensagem subliminar, mas o que eu estou contestando é se realmente ela, naquele frame Jequiti, assim, realmente teve alguma eficácia. Então, aquilo que existe de gráfico tem realmente alguma influência, e existem muitos estudos a respeito disso, como, por exemplo, os estudos da Gestalt, na psicologia e no design, que fala sobre a influência das cores. Então, existem cores alegres, existem cores tristes, existem cores misteriosas, existem cores que causam algum tipo de esperança ou desconforto, e o próprio contraste acaba chamando a atenção. Então, as placas amarelas chamam a atenção, porque elas contrastam com os outros tipos de fundos. E as setas, elas apontam
para alguma coisa que chama a atenção das pessoas, né? Ó, eu acabei de colocar dois dedos apontando para essa imagem, tá todo mundo olhando para essa imagem agora. Esse é um fenômeno psicológico, é uma indução psicológica que aquilo que é visual tem. E isso realmente causa alguma influência. E usam muito esse tipo de influência visual na moda. Na moda e também nas celebridades que querem mudar os costumes das pessoas para que as pessoas se vistam de uma forma, usem o penteado de uma forma, ou maquiagem de alguma forma, ou tirem fotos de alguma forma. Então nós vemos muito, por exemplo, modelos, atrizes, cantoras que são bonitas, que são naturalmente bonitas, mas que de repente aparece com o cabelo bagunçado ou com uma maquiagem borrada ou com o cabelo raspado do lado, que não são coisas bonitas. Mas outras pessoas veem ali a modelo bonita, com aquela aparência, e pensam: eu vou fazer igual para ficar bonita. Olha como ela é bonita assim. Eu vou fazer igual porque é bonito também. Só que quando elas fazem, elas não são bonitas como aquela modelo, como aquela atriz, como aquela cantora. E elas ficam mais feias ainda, só que elas não percebem. E esse tipo de moda que deixa as pessoas mais feias, ela está usando de algo bonito no início, mas que não era aquela maquiagem borrada, era a modelo que era bonita. E não é porque as pessoas vão imitar a forma como ela está vestida que as pessoas vão ficar bonitas da mesma forma. Só que essa manipulação visual pegou a pessoa. Então, existe isso, não é exatamente uma mensagem subliminar, mas tem sim uma eficácia muito grande. Então, ao longo desse desenvolvimento de técnicas de domínio de nações e de domínios de culturas, que eu elenquei algumas agora, foi se desenvolvendo também paralelamente a psicologia do comportamento, o behaviorismo, behaviorismo, né? Esse ramo da psicologia, junto com a psicologia social, foi desenvolvendo ali estudos para mostrar de que forma a manipulação de valores é mais eficaz e de que forma é menos eficaz. E a partir disso eles foram traçando técnicas com nomes, com estudos, com artigos, e essas técnicas de manipulação psicológica foram percebidas por aqueles que são os agentes políticos de mudança social, que querem levar o mundo na direção da sua ideologia, na direção da sua vontade, e esses grupos começaram a pegar essas técnicas de psicologia e começaram a aplicar isso no, na pedagogia, começaram a aplicar isso no show business, nos filmes, nas culturas de massa, nos videoclipes, nas conferências, né? De repente aparece ali um cantor dando opinião política. Ué, mas por que esse cantor está dando uma opinião política e não alguém especializado em política? E sim alguém especializado em canto? Quando é que eles realmente são bons cantores, né? Às vezes são só fantoches. Por que esse tipo de coisa começou a acontecer? Por que as opiniões dos cantores começou a ter maior influência do que, por exemplo, a dos padres? Por que não estão chamando para falar sobre um assunto moral alguém especializado em moralidade, como um padre? E sim, estão chamando uma cantora. Por que esse tipo de coisa acontece? Bom, eles estão usando essas estratégias psicológicas para influências políticas. Então, são agentes políticos usando técnicas psicológicas e, às vezes, colocando essas técnicas nos livros didáticos, colocando essas técnicas nas formações de professores para as universidades, para as escolas, e, de repente, os professores estão usando essas técnicas que mudam os valores das pessoas para aquilo que afasta da fé, sem saberem a origem. Então o professor aprendi uma técnica pedagógica aqui. E o professor vai lá aplicar aquela técnica pedagógica, porque ele aprendeu no cursinho de professores, sem saber que ela foi desenvolvida por psicólogos para manipular pessoas. E quando eles fizeram, eles dizem isso aqui causa manipulação das pessoas. E o professor está usando com os alunos de uma forma ali já sem saber a origem. E isso acontece muito, e isso é muito grave. E é esse o problema fundamental daquilo que eu vou falar para vocês nessa sequência de aulas em que eu vou tocar nesse assunto. Bom, é óbvio, assim, existem muitas soluções espirituais para isso,
E eu venho aqui dizer que elas são as primeiras soluções são as espirituais, nós temos que rezar para termos nossos filhos defendidos, mas eu não vou tocar apenas na parte espiritual do problema. Na verdade, eu não vou focar na parte espiritual do problema, porque a parte espiritual do problema, eu já tenho falado há muito tempo, está na oração, no terço, nos sacramentais, na água benta, né? Na devoção, nos sacramentos, nos sacramentais, porque tudo isso nos ajuda a crescer na fé, e crescendo na fé nós temos as defesas e as graças de Deus para que nós saibamos também como agir para nos defender e defender nossos filhos. Agora sim, não é só porque nós estamos rezando que do nada vai surgir a solução ao nosso redor e vai surgir alguém para salvar os nossos filhos, vai surgir outra pessoa ali para ser uma boa influência. É claro que as orações vão atrair tudo isso, mas muitas vezes Deus quer que a solução para esse problema venha a partir de nós, a partir do nosso aperfeiçoamento, das nossas virtudes, do nosso intelecto, e a partir disso, assim, eu já vou dar um exemplo de forma de manipulação, vou dar vários exemplos aí, mas Deus vai influenciar o nosso modo de agir para que nós tenhamos ali a solução para cada caso concreto. Deus não vai mandar necessariamente, ele pode fazer, é óbvio, ele pode mandar um anjo para dar ali a solução, mas ele também pode tocar o nosso coração e nos fazer tomar ali o estudo certo. Eu vou estudar esse livro, eu vou fazer esse curso, eu vou ouvir essa aula e vou achar a solução para esse problema. Isso também é uma forma de Deus agir. Deus nos deu muitos deveres de Estado. Nós temos deveres de Estado. Enquanto pais, enquanto maridos, enquanto professores, enquanto cidadãos, nós temos os nossos deveres de Estado. E nós nos santificamos cumprindo os nossos deveres de Estado. Né? O padre tem o seu dever, o marido tem o seu dever, até o filho tem o seu dever diante da família, né? Tem que obedecer aos pais, esse é o dever dele, e nós nos santificamos cumprindo bem os nossos deveres. E, nesse caso, nos formando e aprendendo como se defender de cada uma dessas técnicas. Então, eu vou falar dessa técnica, que é a forma que Deus vai agir nas pessoas que estudarem. Obviamente, Deus pode agir de outras formas, mas Deus quer nos fazer santos, fazendo com que nós cumpramos bem os nossos deveres. Então, a solução espiritual vem em primeiro lugar, mas não é sobre isso que eu vou falar. Isso já está implícito, já está explícito em tudo que eu tenho falado aqui nas minhas lives. Deus dá a graça dessa solução e ela vem por meio das nossas ações. E eu vou falar dessas ações por onde vai vir a graça. Deus vai nos capacitar para que nós possamos cumprir esses deveres de Estado. Também, antes de entrar na técnica, falando ainda sobre a parte espiritual, é muito importante fazer penitência e mortificação, porque através da mortificação da vontade nós controlamos melhor as nossas paixões e não nos deixamos ser manipulados por aquilo que é um ataque às nossas paixões. Vocês vão ver que a maioria desses ataques e manipulações são feitos atacando as nossas paixões. Então, se nós realmente nos mortificarmos, nós vamos controlar bem as nossas paixões e nós não seremos tão facilmente manipulados. Então, a mortificação já entra exatamente como uma técnica, mas ela ainda é algo de nível espiritual, porque Deus vai mandar a graça pela mortificação como uma recompensa, como um mérito que nós adquirimos a partir da mortificação da vontade. Também uma outra atitude que tem a ver com a espiritualidade é o fomento da virtude, da humildade, de reconhecermos os nossos erros. Como vocês vão ver, várias das técnicas elas nos induzem a agir de uma forma, mas depois que nós percebemos que já agimos daquela forma, nós entramos num dilema, que é nós vamos nos manter naquele erro ou nós vamos voltar atrás e nos corrigirmos. Quem tiver a humildade bem fomentada vai voltar atrás, vai se desculpar, vai dizer eu errei, vai assumir para si mesmo que errou e não vai mais repetir este erro. E assim ela já vai ter escapado da armadilha. E também uma outra forma também de crescer nas virtudes e se defender dessas técnicas é a partir do fim do respeito humano.
em que nós não vamos querer mais fazer as ações pelo respeito humano. Ah, eu não posso ofender o fulano que não é católico, então eu não vou fazer o sinal da cruz aqui na frente da igreja. Isso é respeito humano. E se Deus quer que nós tenhamos piedade, nós temos que fazer o sinal da cruz quando passarmos na frente da igreja, mesmo que estejamos diante de alguém que não vai gostar disso. Então, se nós vencermos esse respeito humano, essa vontade de não entrar em conflitos naquilo que é do nosso dever fazer, se nós aprendermos a não cair nesse tipo de pressão de respeito humano, nós também não seremos manipulados. Então agora vamos falar das técnicas psicológicas e que muitas vezes se disfarçam de pedagógicas. Um estudo que eu acho muito interessante, que eu vou tratar com vocês, eu vou primeiro aplicar em vocês. Eu vou adaptar esse estudo fazendo aqui uma pergunta para vocês e eu vou querer que vocês deem aqui a resposta para essa pergunta. Imaginem o seguinte cenário. Vocês já fizeram, já cometeram ali uma ação, vocês foram induzidos, vocês chegaram num cenário em que vocês foram induzidos a comprar um pacote de viagens, uma excursão, em que vocês vão ver e conhecer muitas igrejas de uma cidade. Vocês já compraram ali. Alguém chegou, falou muito bem e vocês compraram. Vocês compraram para 2 viagens. Uma das viagens é para conhecer as igrejas de Brasília. A outra viagem é para conhecer as igrejas de Ouro Preto. E vocês estão aqui com os 2 ingressos aqui para essa excursão. Um custou R$ 1.000, para ir para Brasília custou R$ 1.000 e para ir para Ouro Preto custou R$ 500. Então vocês ali gastaram R$ 1.500, vocês têm 2 ingressos para viajar. O de R$ 1.000 vai para Brasília, o de R$ 500 vai para Ouro Preto. Só que vocês perceberam um erro. Vocês compraram para a mesma data. Então vocês compraram de R$ 1.000 para ir para Brasília na mesma data que o de R$ 500 para ir para Ouro Preto. Vocês só podem ir em um. Qual é a decisão de vocês? Vocês vão naquele que custou mais ali, o R$ 1.000 para ir para Brasília, vocês vão ir naquele que vai para Ouro Preto, que custou menos, R$ 500. Não tem como devolver. Tem que escolher um dos 2 para ir. Qual que vocês vão? Vocês vão para Brasília, aquele que custou R$ 1.000, ou vocês vão para Ouro Preto, aquele que custou R$ 500? Ó, tem gente respondendo Brasília, tem gente respondendo Ouro Preto. Legal, tem muita resposta parecida. Bom, esse teste que eu acabei de fazer para vocês, ele tem uma porcentagem maior de respostas iguais, a maioria está dizendo Ouro Preto, né? Tem mais gente dizendo Brasília aqui. Muita gente aqui vai estar respondendo igual, porque nós já temos aqui um público com valores parecidos. Muitas das pessoas que me assistem já sabem sobre algumas opiniões de estética, né? Como as igrejas de Ouro Preto são bonitas, a história é muito bonita. Ali estão as obras do Aleijadinho, né? Então muita gente está escolhendo Ouro Preto. Esse estudo originalmente foi feito com 2 viagens para esquiar. Uma era para esquiar num lugar que era bom, assim, um lugar onde é bom de esquiar, e outro que era um lugar ruim de esquiar. Era uma viagem sem graça, um lugar feio, outro lugar bonito, um lugar feio. Só que o lugar feio, ele era mais caro, e o lugar bonito, ele era mais barato. Então, como era uma despesa que já tinha sido gasta e que era irreversível, a pergunta era, para qual dos 2 vocês vão? E as pessoas que tinham gastado mais para ir para o lugar feio estavam se sentindo culpadas por conta disso. E elas acharam, bom, se eu gasto maior para ir esquiar nesse lugar feio, eu vou nesse lugar aqui, que é sem graça. Porque eu gastei mais. É um dinheiro que não vai voltar mais. Então, eu falei de Brasília e de Ouro Preto porque as igrejas de Brasília são muito mais simples, sem graças e sem a mesma história que as de Ouro Preto, que são pontos turísticos e de beleza histórica e incontestável, né? Pelo menos na minha opinião, a beleza das igrejas de Ouro Preto em relação à de Brasília. Mas nesse caso dessa pesquisa, que foi feita em 1985 por Arkes e Blumer, eles colocaram esquis. E a resposta que mais veio era de que as pessoas iriam naquele lugar em onde gastaram mais e que era mais sem graça de esquiar. Porque elas achavam que, já que tinham gastado um dinheiro
e esse dinheiro não ia voltar mais, então elas iriam naquele que é o mais caro. Então, mas assim, essa resposta, no caso do esqui, ela é obviamente burra, porque a pessoa gastou, no caso aqui, os exemplos que eu falei, R$ 1.000 e R$ 500, nesse caso, teria gastado R$ 1.500. E de qualquer lugar que ela for, ela gastou R$ 1.500. Então ela tem que ir naquele que foi, naquele que vai trazer a melhor experiência, né? Eles vão esquiar no lugar que é melhor. Mas as pessoas não pensam tanto no desfruto daquilo ali, como elas pensam no desperdício que elas tiveram. Então elas estão pensando mais no erro ali que foi cometido, e em vez de admitir, eu admito que foi um erro e eu vou recalcular tudo, elas por impulso elas acabam pegando aquilo ali, sem admitir exatamente o erro, vão pensar assim, eu já investi esse valor, foi um investimento, não foi um erro. Então, para não admitir o erro, elas acabam indo por esse lado. Então, esse é um estudo que foi feito com esquis, né, que eu falei, era US$ 100 pelo passeio sem graça e US$ 50 pelo passeio de esqui, que era mais interessante, e 54% dos pesquisados escolhiam ir ao lugar de ingresso mais caro e menos atraente. Então, isso muitas vezes é usado realmente como uma forma de pressão. Você não vai. Agora que você gastou tanto, né, você não vai reclamar. Agora que você gastou tanto, você não vai poder voltar atrás. E aquele ali você gastou menos. Então, algumas pessoas realmente vão pensar: se eu gastei menos, depois eu posso fazer esse outro pagando menos. Esse aqui que eu paguei mais, eu não vou pagar de novo para fazer, né? Mas de qualquer forma, quem sabe, talvez vocês nem fossem naquele ali, se não fosse o preço que vocês já gastaram. Né? Se você tivesse que escolher agora, vocês não iriam. Então não tem por que vocês irem agora. E como é que se livra de uma indução dessas? Obviamente, meditando e pensando e admitindo os próprios erros. Eu errei ao fazer aquilo, então eu não vou cair nisso, eu não vou fazer. Agora, uma outra estratégia que os estudos mostram que tem muita influência nas pessoas é a estratégia da dramatização, em que é uma estratégia psicopedagógica em que os professores chamam os alunos para fazer um teatrinho, em que uma metade da turma vai defender uma pauta, a outra metade da turma vai defender a pauta oposta. Então cada um ali tem que tomar uma posição. Às vezes não é nem uma parte da turma e outra parte da turma. Às vezes a turma inteira tem que tomar alguma posição a respeito de alguma coisa. Então criam ali, eu lembro que na minha escola foi feita uma dramatização com o Robin Hood, em que metade da turma tinha que defender se o Robin Hood era culpado pelos crimes, deveria ser condenado por roubar os ricos e dar para os pobres, e outra metade da turma tinha que defender que o Hollywood era inocente, né? Metade dizia que ele era culpado e metade dizia que ele era inocente. Então, quando se cria uma estratégia pedagógica de dramatização, aqueles que dramatizaram em favor de uma causa, eles acabam se tornando adeptos daquela causa, porque eles se viram falando daquilo e dói mais no interior do psicológico esse voltar atrás. Então a pessoa que falou aquilo que vai contra os próprios valores, que defendeu publicamente, ela sente que aquilo ali é parte dela. Inclusive, existem muitas pessoas que argumentam que na classe artística existem muitos problemas psicológicos porque os atores acabam incorporando muitas coisas dos seus personagens. Então, muitos atores incorporam coisas dos vilões, incorporam coisas de um personagem que é abalado psicologicamente, de repente o ator também está abalado psicologicamente, porque justamente essa dramatização acaba causando uma certa assimilação identitária da pessoa que está dramatizando. Então existem muitas dessas dinâmicas de grupo em que fazem os alunos defenderem uma pauta. E às vezes colocam o aluno para defender justamente alguma pauta imoral. Metade dos alunos vai defender a legalização das drogas, metade vai defender que não seja legalizada. Então, bom, talvez a porcentagem que fosse contra a legalização das drogas fosse menos que a metade, fosse 5%. Quer dizer, desculpa, aqueles que são a favor da legalização das drogas fosse 5%. Mas depois da dramatização, 50% estão sendo influenciados por
posição de legalizar as drogas. Outra forma de usar a dramatização contra os alunos e manipular os valores dele está na redação. Muitas vezes na redação se pede assim: aluno, você faça um texto defendendo a separação do lixo. O Enem tem muitas questões ali de redação em que a pessoa que está fazendo a prova tem que se posicionar em favor de alguma causa social. E isso é uma dramatização. Ele tem que fazer de conta que está defendendo aquela pauta. E depois que ele se vê argumentando daquilo ali, e ele sai com aquela memória de ter defendido aquilo ali, mesmo se fosse contra os valores dele, ele começa a racionalizar aquilo ali. Por quê? Porque o valor dele é uma coisa e o que ele está falando é outra coisa. Quando isso acontece, há um certo conflito, uma certa tensão psicológica. E essa tensão tem que se aliviar. E esse alívio vem com a racionalização do ato. E esse ato acaba sendo racionalizado da seguinte forma: eu até penso assim. A pessoa pensa assim: eu tinha tal posição antes, mas eu não tinha parado para pensar em certos aspectos. E agora que eu defendi isso publicamente, eu estou percebendo que eu não pensava daquela forma como eu pensava antes. Dessa forma como eu penso agora, faz mais sentido. E isso é uma forma de racionalizar aquilo sem ter sido convencido a mudar de posição. Foi só uma prova. Fale sobre isso. Apresente os argumentos. A pessoa não foi convencida a mudar de posição. Ninguém chegou e disse: a sua posição era tal e agora tem a outra posição e que é superior à posição tal. Não houve um processo de convencimento. Houve ali uma pressão que foi uma prova. Uma outra forma uma outra estratégia muito parecida com essa é a da autoavaliação, né? Avalie seu comportamento quanto à separação do lixo. Você tem separado o lixo? Você tem sido inclusivo? Você tem admitido pessoas com valores diferentes no seu convívio? Pessoas que fazem tal coisa? Você tem sido tolerante? Daí a pessoa vai ali dar uma resposta: eu tenho sido, sim, eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes até tá exagerando, né? Mas para não pegar mal. E depois que ela se autoavalia, ela pensa: eu tenho que mudar, eu tenho que fazer essas coisas, porque eu não estou fazendo bem, né? Então, esse tipo de autoavaliação, de redação, de dinâmica de grupo, de redações, é uma forma de manipular os valores das pessoas sem argumentar, sem convencer elas a mudarem de posição. Como é que se defende disso? Bom, em primeiro lugar, como eu falei para vocês, a pessoa tem um valor aqui, é católica, e surgiu uma situação em que ela tem que dramatizar outro valor. Um trabalho de aula, uma prova. Nesse momento surge uma tensão psicológica. Essa tensão psicológica, ela se alivia com a racionalização do ato. Ela começa a achar que esse ato é da vontade dela. Ela começa a justificar o ato para si mesma. Ela está mentindo para si, só que ela não percebe isso, porque isso é uma manipulação bastante sutil. Essa influência, essa força psicológica foi bastante sutil. Ela não está percebendo que ela está sendo manipulada. Então, como é que a gente resolve essa tensão de outras formas? Bom, a primeira é sabendo que é uma estratégia. No momento que a gente sabe que isso é uma estratégia de manipulação, essa tensão psicológica some. A gente percebe: estou sendo manipulado. Quando surge essa manipulação, nós já estamos com a primeira defesa, o primeiro escudo na nossa frente. Só por conhecer a técnica de manipulação, nós já temos o primeiro escudo, porque o alívio psicológico veio. O alívio veio pelo conhecimento. Conhecer a técnica é o alívio psicológico que impede a manipulação, que impede a racionalização. Então, por isso é muito importante conhecer as técnicas que eu vou apresentar a partir de agora. E eu vou apresentar dezenas de técnicas. É muito conteúdo, realmente. Eu não vou falar tudo agora, obviamente. Eu vou falar muitas técnicas e que cada uma que vocês conhecerem vai ser um alívio psicológico diante de uma manipulação. Essa é a primeira técnica de autodefesa contra a manipulação. A segunda técnica que eu vou dizer para vocês é: digam, no caso dos filhos, ou digam para si mesmos, né? Mas digam para os filhos o seguinte: olha, meu filho, naquele dever de casa que você tem que defender tal posição, a professora está pedindo que você defenda uma coisa errada. Então, o que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer de conta que tem aquela posição. Você vai enganar a professora.
Você vai fazer de conta que tem aquela posição, mas não é a sua posição, você vai enganar ela, tá bom? Então o filho vai lá e vai fazer de conta que tem tal posição, e assim ele tem o alívio psicológico. Depois ele vai chegar para casa, em casa e vai dizer: olha, eu convenci a professora, mas eu não tenho aquela posição. Esse é um outro alívio psicológico. Dizer para a criança, fazer de conta, entrar numa brincadeirinha, conta para a professora que a professora quer ouvir, mas desde o começo saiba que não é a tua posição, meu filho. Essa é a segunda estratégia, a de saber que está fazendo uma narrativa ali, mas que não é porque tem esse valor, mas é porque é preciso passar na prova e naquele caso não é para brigar com a professora. Outra forma seria realmente contestar a professora para a professora não fazer essa ação em sala de aula, né? Mas eu não estou entrando nesse tipo de solução, estou entrando na solução psicológica, na autodefesa imediata, né? Como se defender desse tipo de manipulação. Então contem para os filhos isso. Digam para os filhos como é que são essas estratégias. Contem cada uma das estratégias depois para os seus filhos. E para si mesmos também. Né? Na hora que vocês forem fazer uma redação em que tem que defender um valor que não é seu, vocês pensem o seguinte: agora eu vou assumir uma persona, eu vou assumir um personagem. Este personagem, que não sou eu, tem esses valores. E esse personagem vai enganar o avaliador. E o avaliador vai acreditar nesse personagem, que não sou eu. Então vocês criam ali na mente de vocês agora o personagem aqui, né? Tinha uma personagem que eu achava muito divertida, a Feminazi, né? que fazia de conta que era a Fernanda Minazzi, que fazia de conta que era uma feminista, que às vezes acompanha as coisas que eu publico aqui, eu gosto muito do trabalho dela. Façam de conta, eu sou a Feminazi, eu sou como é que é, tinha uma outra, Carlão, acho que era, né? Em que a pessoa faz de conta que é um personagem que não é. Então, enquanto eu tiver esse personagem, eu vou responder dessa forma. Acabou a redação, saiu o personagem, eu voltei a ser a pessoa que eu sempre fui. Fazendo esse tipo de autodefesa, vocês não vão cair nesse tipo de armadilha. É uma defesa que funciona muito bem. E é importante que os filhos de vocês conheçam também. Né? Eu vou contar para vocês agora uma série de técnicas e de fenômenos que eu vou abordar a partir de agora nas aulas que eu vou dar sobre isso. Essas aulas elas vão vir no formato de um curso. Esse curso se chama Defenda Sua Mente contra a Manipulação Demoníaca, em que eu vou falar na primeira aula, que quem entrar nesse curso imediatamente já vai ter acesso, vai ser uma introdução em que eu vou expor quem são os agentes, eu vou dar os nomes ali dos agentes, os documentos em que esses agentes atuam, e para que vocês saibam que eu não estou falando isso de cabeça, não é teoria, realmente existem agentes que têm nome e muitos deles já disseram: nós manipulamos as pessoas, e alguns disseram: eu me arrependi de usar essas técnicas. Eu não posso dizer muitas coisas aqui, porque vocês sabem, a plataforma boicota, né? Então lá na outra plataforma, que é um grupo seleto, fica muito mais fácil de dar nomes e de apresentar documentos. Na segunda aula eu vou falar sobre... Eu vou falar quantas técnicas? 13 técnicas dessas que eu acabei de falar para vocês. Eu falei de pelo menos 3 técnicas, eu falei acho que mais, mas eu vou falar de 13 delas nessa segunda aula. Eu vou dar alguns nomes aqui: conformismo, normas de grupo, pé na porta, dissonância cognitiva, dramatização, como eu acabei de falar, a avaliação, a armadilha da decisão, o gerenciamento absurdo. E são técnicas conhecidas pelas pessoas que agem nessa área. Na terceira aula, que eu vou falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre a manipulação de massas. Como é que essas manipulações são feitas, não apenas na escala individual da pedagogia, dos estudos pessoa a pessoa, mas na manipulação de grupos grandes, de massas. Então, vou falar sobre alguns conceitos importantes da área da política, eu vou falar sobre a janela de Overton, da espiral do silêncio, do tratamento de choque, da desinformação, da estratégia de Cloverd-Piven. Vou falar sobre a guerra de nervos, sobre o terrorismo poético. Eu nunca vi ninguém falar sobre essas últimas que eu acabei de falar. Sobre, False Flag, né, que muita gente já conhece, sobre a produção de filmes nos cinemas, sobre a estratégia da tesoura, os fabianismos. Vou falar sobre todos esses exemplos enquanto técnicas de manipulação para mudar os valores das pessoas sem que as pessoas percebam, para mudar os valores das sociedades, influenciar os nossos filhos. Eu vou poder abordar cada um desses sem filtros, né, sem censuras.
E depois, na quarta aula, eu vou falar sobre os falsos debates, em que as pessoas fazem de conta que estão debatendo, mas não estão debatendo. Eles estão manipulando a opinião pública por falsos argumentos que não são verdadeiros. Então, nesses falsos debates, se faz de conta que um lado venceu o debate sem ter realmente usado um argumento convincente. Eles venceram debates por meios ilícitos, por meios de persuasão não intelectual, por outro tipo de persuasão, por uma persuasão que não vem por meio do raciocínio. Em que eu agora vou dar alguns exemplos também desses falsos debates. É a ampliação indevida, a homonímia sutil, a mudança de modo, o salto indutivo, a falsa proclamação de vitória, as alternativas forçadas, os usos intencionais de premissas falsas. E também eu vou falar daí na última aula um assunto que é bastante polêmico e eu imagino que muita gente vai se sentir até mesmo desconfortável nessa aula, mas quanto mais desconfortável, mais importante vai ser essa aula, porque esse desconforto é sinal de que a pessoa está sofrendo essa influência, que é a influência da manipulação pela música. E eu não estou falando pela letra da música, eu estou falando pelo estilo musical, pelo gênero musical. Existe muita manipulação pela influência do efeito sonoro que a música causa na pessoa. Como vocês sabem, existem músicas alegres, existem músicas tristes, e as músicas elas causam efeitos nas nossas almas e afastam também da fé. Existem músicas que causam isso pela própria sonoridade da música. Então eu vou falar sobre o efeito da manipulação pela música e como a música age nas pessoas e como nós podemos estudar isso pelo nível histórico, pelo nível filosófico, pelo nível simbólico, pelo nível científico. Eu vou abordar essa polêmica da música em todos esses aspectos. Então, eu vou falar sobre tudo isso de uma forma muito aprofundada, técnica por técnica, autodefesa por autodefesa, a história das técnicas, né, os agentes por trás delas. E também nesse curso, nessa plataforma, existe o espaço para que as pessoas façam as suas perguntas. Então eu vou esclarecer caso por caso e muitas pessoas podem dar os exemplos, né? Na minha escola aconteceu tal coisa, o que é possível fazer? Então muitos desses casos eu mesmo vou abordar ali no curso, vou apresentar para as outras pessoas. E a sexta aula do curso vai ser uma live de respostas, em que eu vou pegar as perguntas principais. Muitas eu vou responder na própria plataforma em texto, mas outras eu vou responder na plataforma de uma forma falada, né? De um desenvolvimento longo, porque tem perguntas complexas que exigem uma resposta assim como uma live. Então vai terminar o curso com uma live só para responder as perguntas dos alunos. Então esse curso o link dele já vai estar no ar agora. Que eu bem me lembro que quem cuida dessa parte de atendimento ao público é a minha equipe. O valor é R$ 97 nesse lançamento, e que a minha equipe me corrija se estiver errado, eles estão de olho aqui. E depois, esse é o seu valor de lançamento, a partir de agora, até a meia-noite de sexta para sábado, quando o valor vai se tornar 197. Então, esse é o valor que a equipe aqui combinou comigo, por conta dos custos que nós temos com as plataformas e com o desenvolvimento do curso, né? Então, esse é o valor de lançamento, é 97 até a meia-noite de sexta para sábado, e depois o valor vai ser 197. A quem que interessa, então, esse curso? Bom, pais e educadores em geral, as pessoas que têm esse dever de educar, têm o dever de educar os filhos, têm o dever de educar os alunos. Os pais educadores vão ter muitos bons frutos a partir disso. As pessoas que estão estudando, que são estudantes em geral, né, aquele que está querendo se aperfeiçoar, essa pessoa também vai ter muitos bons frutos com esse curso. As pessoas que estão com alguma insegurança no que diz respeito à defesa da própria fé e a manifestação da fé, o crescimento na fé, essas pessoas também vão ter muitos bons frutos com esse tipo de estudo. E também os estudantes de comunicação, os estudantes de psicologia, os estudantes de pedagogia, de filosofia, os estudantes de política, os agentes da área política, na área conservadora, né, principalmente, que é a que está mais focada nesse tipo de embate.
de defender os valores tradicionais da sociedade e os valores da igreja, e também aos catequistas. Catequistas também, pessoas que, tanto os catecúmenos, né, os que estudam a catequese, quanto os professores de catequese, esses também vão ter muitos bons frutos com este curso. Então as aulas serão, entrando nesse curso agora, a primeira aula já estará no ar, a aula do dia 26 já está no ar, a aula de hoje, que não é essa live eu também vou adicionar no curso como um bônus, então essa live vai estar no curso, e no curso vai ter já, quem entrar agora, a primeira aula, que é da história da manipulação na pedagogia, quem são os agentes e as intenções, que é uma aula bem curtinha, na verdade não tão curta, eu não me lembro agora, mas eu acho que dá em torno de 15 a 20 minutos. Mas as outras aulas são de cerca de 1 hora. As outras aulas vai ser o aprofundamento, em que a gente vai poder tocar em técnica por técnica. Eu não lembro se alguma... minha equipe, por favor, me manda aqui o tempo de cada aula, aqui na nossa conversa. Então, a primeira aula é de agora, dia 26. Desculpa, dia 22. A segunda aula vai ir ao ar no dia 26. Virou para meia-noite, já está no ar. Já vai estar no ar, é uma aula que já está gravada, já está pronta. No dia 26, na segunda aula, na segunda-feira. A terceira aula vai ser no dia 29, na quinta-feira, que se chama Manipulação de Massa, como eu falei para vocês. A quarta aula vai ser sobre os falsos debates, na segunda-feira, dia 4. A quinta aula, na quinta-feira, dia 7. E a live de respostas, para responder todo mundo que estiver nesse curso, vai ser na segunda-feira, dia 11. A equipe já está mandando aqui, a primeira aula tem 15 minutos, a segunda aula tem 1 hora, a terceira aula tem pouco menos de 1 hora. Então é mais ou menos isso, até o final do curso, né? Então eu acredito que isso vai ter muitos bons frutos, e lá nós temos maior liberdade para falar sobre aqueles assuntos que aqui são mais difíceis de falar, sobre os agentes, por exemplo, e como é que eles têm feito isso. A quinta aula passa de 1 hora, então tem bastante tempo ali de aula, e a live final talvez dure umas 2 horas, porque é bastante assunto para que a gente fale. O conteúdo do curso vai ficar acessível para as pessoas durante 1 ano, que a minha equipe me corrija se não for isso, e eu espero que nós com isso consigamos formar uma nova geração bem preparada para se defender contra esse tipo de manipulação, para realmente crescer na fé, sem ser afastada daquelas formas sutis que eu falei, e quanto mais sutis, mais graves são, e vocês vão ver como algumas delas são armadilhas realmente terríveis. São 13 técnicas na aula sobre a manipulação psicológica, psicopedagógica, e 16 técnicas na manipulação de massa e 19 técnicas dos falsos debates. Então, depois disso, nós teremos uma capacidade melhor de se defender, e por isso eu convido a todos para se tornarem alunos deste curso. Tenho certeza que vai ter bons frutos. Então, se tiver ainda alguma pergunta, fiquem aqui à vontade, minha equipe também pode mandar, mas eu vou encerrar com uma oração, e nos vemos daí já lá na plataforma. O link já está na bio. O link está na bio. Vocês já podem acessar lá, daqui a pouco vai estar nos meus stories. E também quem está nos grupos de WhatsApp vai receber ali o link do curso. Então vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, não vi nenhuma pergunta aqui, acho que ficou tudo bastante claro. Qualquer coisa a gente continua conversando lá na plataforma, ou também alguns stories eu posso fazer para esclarecer melhor as coisas. Então, fiquem com Deus, bons estudos!